Eu venho hoje aqui, diferentemente das outras vezes, em que eu me colocava a debater aspectos pontuais da proposta que Vossa Excelência foi construindo ao longo desses meses, e reconheço, sou um daquelas que reconhecemos que Vossa Excelência tem feito um esforço extraordinário de buscar construir consensos em torno de uma matéria complexa, de difícil possibilidade de acordo, de consenso, sobre a maior parte dos aspectos que esse tema envolve. E o pior, senhor presidente, é que, nesses 20 anos em que se discute reforma política nessa casa, eu posso testemunhar que eu participei de todas elas, de todas as comissões especiais. Esse é o pior momento dessa casa se colocar essa tarefa de promover uma reforma política, mais ainda de colocá-la, eventualmente, em votação, em plenário, e pior ainda, se vier a aprovar alguma coisa diante de um contexto de tal gravidade, de tal instabilidade institucional e de tal afastamento da cidadania em relação ao que acontece nessa casa. Em certos momentos nessa reunião, é como se eu tivesse sido atacada pela síndrome do autismo, como se a gente tivesse fechado em nós mesmos, sem ter um contorno, sem ter um ambiente, sem ter uma circunstância, sem ter uma conjuntura, sem ter uma realidade. E uma realidade dantesca, senhor presidente. Nunca se viveu na história desse país, talvez até mais crítico, mais grave e mais trágico do que na época da ditadura militar, o que estamos a enfrentar hoje em nosso país. E é inadmissível, senhor presidente, que se consiga definir regras para mudar um dos capítulos mais importantes daqueles capítulos que compõem o marco institucional em qualquer sociedade democrática do mundo. O sistema político é um dos sistemas fundantes da nossa Constituição Federal. E ela tem tantas implicações de ordem estrutural, de ordem estratégica, de ordem do agravamento que esse sistema vem sofrendo ao longo dos anos por conta das disfunções desse sistema. E todas as tentativas de reforma, micro ou macro reformas que se tentaram fazer ao longo desses anos, foram remendos em tecidos esgaçados, que esgaçou ainda mais esse tecido. Senhor presidente, é o momento mais inapropriado, por mais que se tenha feito esforço. E eu insisto, Vossa Excelência realmente se dedicou, se esforçou, mas, a meu ver, lamentavelmente, nós estamos diante de mais uma frustração, que é chegarmos a bom termo, ou a algum termo, em relação a algum aspecto dessa proposta que está sendo gestada aqui nesses meses, nessas semanas, nesses dias. E eu trago aqui, não uma posição pessoal, eu trago aqui uma posição do meu partido e do meu partido, da minha bancada. O nosso partido, a nossa bancada, se reuniu sucessivas vezes, na tentativa de construir uma posição que tivesse sintonizada com a sociedade. Nós não podemos decidir por nós mesmos aquilo que os nossos eleitores vão fazer, o que a cidadania vai fazer, ou que o país vai adotar em 2018, 2020, 2022. Senhor presidente, isso é algo surreal. Eu chegaria a esse nível, porque isso é tão fora da realidade, é tão distante daquilo que está comovendo, está preocupando, que está indignando o povo brasileiro, que é essa situação de anomia absoluta, de desgoverno total, de um presidente absolutamente ilegítimo, desautorizado em todos os sentidos. E aqui estamos a proclamar, presidente, para, em 2018, fazer mudanças no sistema político. Isso me desculpe, a meu ver, uma aberração, no mínimo, uma irresponsabilidade. Me desculpe os meus colegas parlamentares. Eu reconheço a dedicação, a boa vontade, a boa intenção dos meus colegas aqui na casa, mas eu fico assustada diante da hipótese de sairmos com uma proposta votada nessa casa, para impor à sociedade, e não vai funcionar. Não vai funcionar. E aí o meu partido fechou uma posição, que é a que eu trago aqui, embora reconhecendo que em alguns pontos se avançou,
em alguns pontos do conjunto dos aspectos que compõem essa proposta, mas não vou tratar desses pontos, já o fiz em outras reuniões, mas eu trago aqui uma posição do partido e da bancada no seguinte sentido: nós não podemos aceitar a proposta de lista, mesmo que seja pré-ordenada, sem ela estar submetida à decisão do eleitor. Não é possível negar ao eleitor essa prerrogativa, esse direito dele se pronunciar quem ele quer escolher para representá-lo, quem ele quer escolher para governá-lo. Isso é o máximo de negação da democracia, no sistema e na experiência histórica, política que temos em nosso país. Por isso, nós somos contra a lista fechada, pré-ordenada, sem ter a flexibilidade de o eleitor poder se manifestar em relação à lista e em relação aos nomes que compõem essa lista, como uma prerrogativa do eleitor soberano, e é aquele a quem cabe, de fato, a meu ver, essa decisão. Portanto, nós somos contra essa lista nesses termos, somos a favor de uma lista pré-ordenada com alternância de gênero, né, que seria mais justo, mais democrático, porque somos mais da metade da população, então nada mais democrático do que assegurar a alternância de gênero numa chapa fechada, pré-ordenada, em que mulher e homem pudessem se alternar na ocupação dessas posições que essa lista vier a definir. E também não aceitamos que o eleitor não seja chamado a se manifestar a respeito da composição de nomes dessa chapa. Portanto, não aceitamos essa proposta. Também não aceitamos, senhor presidente, a posição do partido e da bancada, né? Nenhuma modalidade distrital, qualquer que seja das modalidades, sobretudo a modalidade distritão, não passa nem pela nossa mente essa hipótese. É algo aberrante a proposta do distritão. Então, somos contra qualquer modalidade distrital, seja misto, seja puro e muito menos seja distritão. Isso é um retrocesso, isso anula as conquistas de uma experiência histórica do ponto de vista político-eleitoral do nosso país. Então, portanto, o pessoal se define contrariamente a essa posição. E sequer admitimos a hipótese de se adotar, se aprovar cláusula de barreira, cláusula de desempenho, independente do tamanho a que se refira o propósito da adoção de uma cláusula de barreira para eliminar esse ou aquele partido. Não tem partido pequeno ou grande, tem partido ou não é partido, ideológico, programático, com um projeto de nação. É isso que define um partido político, independente do seu tamanho, sobretudo numa sociedade plural, heterogênea, como é a sociedade brasileira. Então, nós somos contra a cláusula de barreira em qualquer das hipóteses, e não porque estamos simplesmente a nos defender a condição da sobrevivência enquanto um projeto político, mas nós queremos a garantia de uma sociedade democrática, assegurar o direito de existência de um projeto político, independente de quem esteja a representá-lo, seja uma quantidade grande ou pequena de representantes dessa sociedade. E, por último, o meu partido, meu partido e a minha bancada me delegaram a trazer aqui, junto com o meu companheiro Chico Alencar, que provavelmente vai também se manifestar. Nós vamos apresentar um voto em separado. E esse voto em separado é aquilo que foi acumulado ao longo dos anos e das décadas com a sociedade civil organizada. E esse voto em separado, ele vai expressar aquilo que a coalizão por uma reforma política democrática e eleições limpas se construiu ao longo de meses, de anos, né, com uma ampla e plural participação da sociedade civil em todos os estados e regiões do país. Essa será a posição do PSOL nesse grupo de trabalho. Ainda mais, senhor presidente, nós não podemos, como um grupo de estudos, fechar uma proposta e já encaminhando parte dela como projeto, até com a hipótese de vir em regime de urgência. Isso é inadmissível. E a sociedade, ela não existe, ela não vai ter que falar, ela não vai ter que
Isso é um pacto. Qualquer mudança no marco institucional de uma sociedade é fruto de um pacto com a sociedade. E, lamentavelmente, nós estamos voltados para nós mesmos, aqui dentro dessa comissão, um grupo de trabalho, sequer uma comissão especial, embora sabendo que vão ser criadas, estão sendo criadas as comissões especiais, mas, senhor presidente, isso não elimina a perda de legitimidade, ou a falta de legitimidade que existe em qualquer proposta que sairmos daqui com ela, seja a mais perfeita, a mais avançada, a melhor que a gente pudesse construir, se ela não passa pelo crivo da cidadania, do debate amplo com quem já vive há muito tempo debatendo essa questão, não podemos nos reconhecer nessa proposta, por melhor que ela tenha sido, senhor presidente. É essa a posição do PSOL que eu a trago aqui, né, e lamentar que as coisas tenham se dado dessa forma e nesse momento. É o pior momento que essa casa poderia escolher para decidir sobre essa questão, né, diante de uma situação dantesca que estamos a viver no país, cujos desdobramentos são imprevisíveis. Sabe-se lá o que vai ocorrer a partir de agora, daqui a pouco, amanhã, depois de amanhã, depois da decisão da Justiça Eleitoral a respeito da chapa da eleição de 2014, senhor presidente. Portanto, há imponderáveis de tamanha dimensão que, ou se leva em conta isso, nós estamos brincando de fazer reforma política. E eu sei do quanto da seriedade de Vossa Excelência, dos outros membros dessa comissão, e certamente não o fazem simplesmente para estar ocupando o tempo, mas acreditando que é possível. Eu não acredito, senhor presidente, porque eu já vivi tantas vezes essa realidade nessa casa, particularmente no momento grave em que nós estamos a viver no Brasil nos dias de hoje. É essa a nossa posição e vamos preparar o nosso voto em separado para apresentá-lo no momento adequado, quando a comissão especial estiver funcionando. Obrigada.